Oi pessoal, hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei de O Incolor Tsukuro e Seus Anos de Peregrinação, do Haruki Murakami. Bom, eu já tinha experimentado a escrita do Murakami quando um dia na livraria eu dei uma espiada no 1Q84. Na época eu tinha que ler muitos livros, então eu deixei esse 1Q84 na fila de espera e até hoje eu não consegui arrumar tempo. São 3 volumes e é uma leitura que pra mim vai ser demorada. Então há uns meses eu comprei esse daqui, O Sono. É um conto do Murakami, é uma leitura bem rápida e eu peguei porque eu queria entrar em contato melhor com a escrita dele e assim não poderia reclamar da falta de tempo, porque era só um conto. Eu amei essa leitura e então decidi que leria tudo do Murakami, tentando pegar pelo menos um livro dele por mês. E o primeiro romance que eu decidi ler dele é o mais recente, que é o Incolor Tsukuro. Os anos de peregrinação do título é uma referência a uma composição de Franz Liszt chamada Année de Pèlerinage. É uma sinfonia dividida em 3 partes, 3 anos de peregrinação. Ao fim do primeiro ano existe um movimento chamado Le Mot du Pays, que em francês significa saudade de casa, nostalgia ou melancolia. Eu vou deixar o link para essa sinfonia aqui na descrição para vocês poderem ouvir. Esse movimento da sinfonia representa o maior conflito do protagonista Tsukuro Tazaki. E eu digo isso porque ele é alguém que não conseguiu avançar no tempo. As coisas passaram e ele só consegue olhar para trás com um sentimento de dor. Enquanto o tempo passa para as pessoas, ele fica preso numa vivência que não pode mais ser experimentada. Um trauma na adolescência é responsável por isso. Esse trauma faz com que ele interrompa o fluxo da compreensão da própria identidade. Ele fazia parte de um grupo de 5 amigos, 3 meninos e 2 meninas. Os meninos se chamam Akamatsu e Omi. Akamatsu significa pinheiro vermelho e Omi significa mar azul. As meninas se chamam Shirane e Kurono. Shirane significa raiz branca e Kurono significa campo preto. Enquanto esses 4 amigos possuem cores no nome, Tsukuro significa apenas construir. Então o protagonista ele é chamado pelos amigos de incolor, enquanto os outros ficam apelidados de branca, preta, azul e vermelho. O Tsukuro, como se desejando agradar ao pai pelo nome que foi dado, ele decide profissionalmente agir como um construtor. Ele decide construir estações de trem. Desde jovem ele é fascinado pelas estações de trem porque ele gostava de sentar nos bancos e observar as pessoas entrando e saindo dos vagões. Essa característica dele complementa o enigma, que é a identidade. Ele não possui um lugar, ele não tem para onde ir, nem para onde voltar. Embora ele estude em Tóquio e depois tenha que voltar nas férias para Nagoya, para casa da mãe, ele não experimenta nenhuma saudade, ele não fica ansioso por voltar para casa. E não por acaso esse vazio desperta nele uma aliança e uma curiosidade pela sinfonia de Franz Liszt. Quem toca a partitura na história é a personagem branca, mas essa sinfonia reverbera na memória do Tsukuro. É dentro dele que ela adquire mais significado. Ele acaba reconhecendo a melancolia que tem dentro dele nas notas do piano. A questão então é de onde veio essa melancolia. O tempo para ele congelou na adolescência por um incidente misterioso. Os 4 amigos decidem cortar o Tsukuro do grupo. Eles deixam de atender as ligações dele e dizem abertamente que não querem mais vê-lo. E o Tsukuro, acuado, ele acata o pedido dos amigos de que ele não os procure mais e fica sem saber a razão. O ponto final dessa ruptura acontece da seguinte maneira: é a opinião de todos? Ele diz. É, todos estão lamentando. Mas o que aconteceu afinal? Perguntou Tsukuro. Pergunte a você mesmo, disse Azul. Sentiu-se um leve tremor de tristeza e ira na sua voz, mas só por um instante. Azul desligou antes que Tsukuro pudesse pensar em algo para dizer. Esse mistério conduz a história até o que seria o fim do segundo ato, mas mesmo depois disso, mesmo quando a gente entende o que aconteceu, ainda fica a sensação de que tem algo ali a ser descoberto, a ser entendido. A narrativa inteira parece uma sucessão de pistas pra gente construir um personagem que não se entende e construir um evento, um incidente que nem todas as pessoas entendem dentro dessa história. E a escrita do Murakami nos provoca bastante nesse sentido, porque ela vai nos incitando a fazer ligações
para que a gente insira o significado. Porque apesar da simbologia ser bastante clara, os símbolos são muitos, são numerosos, e o narrador não os conecta. Eles estão soltos como o Tsukuro, eles não têm lugar. Eu acredito que a chave para entender o máximo possível dessa história e desse personagem é dar atenção para dois personagens que aparecem brevemente. Eles são o Midorikawa, que significa Rio Verde, e o Fumiaki Haida, que significa Campo Cinzento. Eu não posso analisar o envolvimento deles dois na história, porque senão seria dar muito spoiler para vocês. Mas eu vou ler duas passagens para vocês. A primeira delas é sobre o Haida. Ele é descrito da seguinte maneira: seus olhos eram límpidos e transparentes, mas não se podia ver o que havia por trás deles. Era o olhar de quando ele refletia sobre temas abstratos. Eles sempre lembravam a Tsukuro, uma nascente no meio da montanha, que podia ser espreitada entre as árvores. Para mim, esse trecho revela a característica que eu acho mais bela na escrita do Murakami, que é a descrição de sentimentos e impressões pelo uso de imagens que não encerram um único sentido, como normalmente um adjetivo é capaz de fazer. Se ele descrevesse os olhos do Haida apenas como límpidos e transparentes, a gente teria uma imagem que é única, uma imagem que não importa qual leitor lesse, seria igual, seria uma imagem só. Mas ele então vai além e descreve a impressão do Tsukuro por meio de uma imagem indefinida, como é o caso da nascente no meio da montanha, que podia ser espreitada entre as árvores. Como é um olhar desse jeito? É indefinido. Cada pessoa que olhe para uma nascente vai ter uma sensação diferente. É como se a gente abrisse uma boneca russa. O significado não está ali num lugar só, ele está sempre guardando um outro sentido. E o significado se dissipa. O significado está em outras palavras. O Murakami faz muito isso, pelo menos nesse livro. Os sentimentos sempre escondem os seus significados e as imagens sempre escondem outras imagens. A sensação que fica então é de que o significado não está nas palavras. Os significados estão nas imagens. Porque afinal de contas a gente inventou as palavras para descrever aquilo que a gente enxerga e aquilo que a gente imagina. Parece muito difícil somar as palavras e enxergar um único sentido. E o trecho que eu resolvo ler por último para vocês é o que define a relação do Tsukuro com a música, com a sinfonia do Franz Liszt. Essa música melancólica, calma, oferecia aos poucos um contorno à tristeza indefinida que envolvia seu coração. Como se inúmeros grãos de pólen grudassem na superfície transparente de um ser que se esconde na atmosfera, e sua forma aparecesse silenciosamente diante de seus olhos. Talvez eu seja uma pessoa vazia, sem conteúdo, Tsukuro pensa. Mas justamente por não ter conteúdo, algumas pessoas encontram o seu lugar dentro dele, mesmo que seja temporariamente. Como pássaros noturnos solitários que buscam um lugar seguro para descansar durante o dia, em um sótão inabitado. Os pássaros provavelmente preferem esse espaço vazio, com pouca luminosidade e silencioso. Se assim for, talvez Tsukuro devesse se sentir feliz por ser vazio. Depois de ouvir 2 vezes seguidas o mesmo lado, Tsukuro colocou o pijama e se deitou na cama. Até que o sono surgiu e o envolveu. Apenas por alguns segundos, ele conseguiu sentir em todo o corpo uma ternura familiar. Foi uma das poucas coisas pela qual Tsukuro sentiu gratidão naquela noite. No sonho, ele ouviu o gorjear dos pássaros noturnos.